Olá, meus amigos, vamos iniciar mais um vídeo aqui sobre o artigo 7º da Constituição Federal e agora vamos falar sobre o inciso 6º, que fala sobre a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Pessoal, por que temos essa garantia na Constituição Federal? Vamos entender o seguinte: se você contrata alguém que recebe um salário mínimo, essa pessoa vai fazer todas as contas dela, todos os parcelamentos, acreditando que ela vai receber sempre um salário mínimo, certo? E na medida que o salário vai aumentando, as contas costumam ir aumentando de acordo com a capacidade econômica das pessoas. É assim que funciona, tá? Tanto é que para critério de financiamento, o que o banco faz? Analisa a renda, né? A parcela geralmente vai sim refletir de acordo com a renda da pessoa. Isso vale para comprar um carro, para comprar uma moto, né? Não tem como, por exemplo, você ganhar um salário mínimo e ir lá no banco tentar financiar um imóvel de 10 milhões de reais. O que o banco vai falar? Você não tem renda para adquirir esse bem, né? Não sobra nada. Então, pessoal, é por isso que a Constituição garante essa irredutibilidade. E por que ela traz essas exceções? Porque em época de crise, né, os próprios sindicatos eles podem interferir nessas relações de trabalho e negociar o salário desses empregados para que não exista dispensa em massa. Tá? Essa dispensa em massa, pessoal, é pior do que reduzir salários. Imagina, vamos imaginar a seguinte situação: uma indústria alimentícia em uma cidade do interior que emprega 10 mil empregados. E vamos imaginar que naquele interior não tenha tantos postos de trabalho assim. O que acontece se uma empresa dessa fechar? Várias pessoas vão passar por uma dificuldade financeira muito grande, as famílias não terão dinheiro, né? O comércio não irá vender, enfim, a economia para por conta do desemprego. A verdade é essa, tá? Então, nessas circunstâncias de possíveis demissões em massa, tá? A Constituição autoriza sim essa redução salarial, tá? E quando isso acontece, pessoal, tem um dispositivo lá no 611A da CLT que fala que o empregado fica impedido de ser dispensado durante o período que foi negociado ali a redução salarial, porque geralmente quando isso é feito é negociado o período, tá? Então vale a pena a leitura em algum parágrafo lá do 611A e lá vocês vão ter esse conhecimento, ok? Tá? Então aqui eu separei um inciso para vocês, tá? E quando o empregador, ele sem respeitar as normas legais, ele reduz esse salário, o que pode acontecer na prática, pessoal? Olha aqui, o que o artigo 483 da CLT fala que o empregado pode considerar rescindido o contrato de trabalho quando, a linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por tarefa ou peça, na forma de afetar sensivelmente a importância do seu salário. Então a gente costuma utilizar esse dispositivo aqui, juntamente com a linha D, para fundamentar que ele está comprometendo aqui a remuneração deste empregado e a consequência disso é a rescisão do contrato de trabalho em juízo e assim ele vai receber todas as verbas rescisórias como se fosse uma dispensa sem justa causa, além da diferença, né, salarial, que é aquele período que ele recebeu a menos, tá? Que geralmente é contado da data da alteração lesiva ao contrato de trabalho até a rescisão contratual, tá bom? Então a gente costuma fazer esse tipo de requerimento em juízo. E o que é muito comum também de acontecer na prática é a própria redução de comissões. Por ser uma questão de remuneração variável, o que o empregador costuma fazer? Ele altera as metas, por exemplo, ele coloca lá: olha, empregado, você recebe 5% sobre as vendas, mas agora você só vai receber esse valor se você bater uma meta de vendas de 90 mil reais, um valor de 90 mil reais.
E quando isso não acontece, consequentemente ele não recebe. Então isso também é considerado uma alteração lesiva, por conta que o artigo 2º da CLT ele já deixou claro que esse tipo de risco do negócio é do empregador e ele não pode atribuir esse risco ao empregado, certo? Então o empregador tem que tomar muito cuidado, e a dica que eu dou é que a negociação inicial deve ser respeitada e os aumentos de salário devem ser repensados, porque quando ele é feito, dificilmente você pode voltar atrás e falar: não, agora estou passando por um momento de crise, eu tenho que reduzir os salários. Isso já não vai ser possível. Beleza? Então, espero que tenha gostado da aula. Até a próxima.